Pois bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Atos, mais uma vez, capítulo 16, nós vamos fazer a leitura do verso 6 ao verso de número 10. O título da mensagem é A Direção Soberana do Espírito. A direção soberana do Espírito. As crianças que quiserem desenhar, o pastor pensou numa ilustração com bastante dificuldade. Seguinte, preste atenção aí, crianças. Cadê? Tem criança aí para desenhar, não? Tem? Temos. Vamos lá. Então o desenho vai ser o seguinte, você vai desenhar você num carro. Tá? Então, faz um carro aí bem legal. Tá? Um carro bem maneiro. E aí vai ser o seguinte, você vai ter 3 caminhos para seguir com esse carro. Só que 2 caminhos vão estar bloqueados, tá? O caminho da esquerda vai estar bloqueado e o caminho para o alto também vai estar bloqueado, para cima. E aí você vai fazer uma terceira rota, jogando lá para frente, lá para o noroeste. Deu para ajudar, não? Aí o pai vai ajudar aí. Noroeste. Estou perdido aqui. Vai ter um mapa ali, depois vocês vão entender, tá? Então são 3 caminhos, o que importa é isso. São 3 caminhos, 2 estarão bloqueados. E aí um terceiro caminho vai ter uma bênção lá no final. Tá bom? Tranquilo? Então tá bom. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus então? Diz assim, Atos, capítulo 16, a partir do verso 6, a direção do Espírito, a soberana direção do Espírito. Diz assim, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vamos orar? Deus, nós buscamos a Tua face nesse momento, em gratidão, em primeiro lugar, pelo privilégio que temos de estarmos na Tua casa, em adoração, louvando a Teu Filho, Jesus, Senhor do Universo. Nesse momento, rogamos ao Teu Santo Espírito que nos auxilie na pregação, no entendimento, dá-nos esclarecimento e que o nosso coração possa ser também inclinado a obedecer a Tua Santa Palavra. Seja o Teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém. A direção soberana do Espírito. Esse é o título da mensagem e nós podemos ver isso desde esse momento que acabamos de ler. O texto de Atos 16, ele narra a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós vemos aqui 2 momentos consecutivos onde o Espírito Santo, e a segunda parte vai ser denominado o Espírito de Cristo, vai impedir os missionários de seguirem viagem. E o que acontece é que o próprio Deus é quem está direcionando essa missão. O Espírito de Deus está redirecionando a rota dos missionários. É mais ou menos quando nós, aqueles que usam GPS no carro, tomam um caminho e de repente o GPS vai dizer recalculando. Não é por aí. E ele vai traçar uma nova rota. E é isso que o Espírito Santo está fazendo com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem o desejo de anunciar a palavra, o desejo do coração do apóstolo e dos demais missionários, é um desejo virtuoso, é justo, mas quem dirige a missão não é Paulo. Quem dirige a missão não é Silas. Quem dirige a missão, quem dirige a igreja não é o ser humano, é o próprio Deus. Então esse texto nos mostra essa soberania de Deus, o Espírito Santo de Deus agindo ativamente na vida
na história do seu povo. Então, essa passagem ela é importante para nós, para entendermos um pouco mais da forma como o Espírito Santo age em nossas vidas. Quem é o Espírito Santo? Como ele trabalha na igreja? Quais são os caminhos que o Senhor pode agir sobre nós? Muitas vezes o Espírito Santo de Deus, ele vai contrariar os nossos planos. Ele vai impedir os nossos caminhos, porque ele tem um caminho melhor. E quando eu digo caminho melhor, não é um caminho melhor para nós, é um caminho melhor para ele, para a glória dele, para o louvor de Cristo Jesus, para o seu plano eterno. Então, quando falamos de soberania de Deus, nós temos que entender o que é soberania. Então, o Espírito Santo não é um mero espectador na sua vida. Ele não está simplesmente assistindo o que você está fazendo. Ele não está simplesmente concordando com todos os planos que você tem para a sua vida, com todos os planos que você tem para o seu coração. O Espírito Santo não é espectador. Ele é soberano. Ele é Deus. E esse texto também nos ajuda a entender que o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia. Que as pessoas não manipulam o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. É uma pessoa que fala, que age. O apóstolo Paulo fala para não entristecermos o Espírito Santo, para não apagarmos o Espírito. É uma pessoa. Não é uma força, não é uma energia, não é um poder, mas é uma pessoa da Trindade Santíssima. Então nós temos aqui esse contexto da segunda viagem missionária. Aqui nós temos então o apóstolo Paulo, obviamente ele é o líder dessa missão. Ele está acompanhado de Silas. Lembramos que no texto passado, texto anterior, houve um rompimento entre Paulo e Barnabé. Barnabé vai para um caminho, para a ilha de Chipre, e Paulo segue outro caminho. Ele vai para Derbe e Listra, 2 cidades ali da região da Galácia. Ele vai encontrar lá um jovem, nós falamos sobre isso, um jovem destacado nas igrejas, em 2 igrejas pelo menos. Alguém que foi abençoado por ter uma avó crente e uma mãe crente. E falamos sobre isso no texto passado, na pregação passada, os efeitos da bênção de Deus, não só em nossas vidas, mas em gerações futuras. Timóteo está lá em Listra, e Deus preparou Timóteo para ser um companheiro de Paulo. E aqui nós vemos então essa equipe missionária. Paulo, Silas e Timóteo. E além disso, nós vamos entender que nesse momento aqui, Lucas entra também nessa missão. E ele começa então a usar o pronome aqui nós. Nós entendemos. Nós partimos imediatamente. Nós. Então, a partir desse momento, o escritor de Atos, ele está dentro da história. Mas a ideia é que ele tem uma humildade tão grande que impede ele de colocar que eu estava lá também. E eu participei dessa história. Né? Então nós temos uma equipe missionária aqui abençoada, com um propósito justo, digno, bíblico, de anunciar a mensagem de Deus, mas o Espírito Santo os impedirá e redirecionará essa missão. E assim o Senhor também faz com a nossa igreja, com a nossa família, com a nossa vida. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Nós fazemos planos, mas o Senhor é quem dá a cartada final. O Senhor é quem dá o parecer final. O contexto geográfico, eu pedi para o Natan colocar para nós um mapa aqui. Geralmente eu não gosto de slides na pregação, mas como nós estamos na segunda viagem missionária de Paulo, e nós vimos a primeira, a gente já consegue entender um pouco daquilo que está acontecendo no mapa. A igreja está expandindo. Então, o texto nos mostra aí. E agora fiquei atrás da placa aqui. Certo, os irmãos da ponta ali não vão conseguir ver. Mas se você tem uma Bíblia que tem um mapa no final, você pode abrir também a sua Bíblia no mapa lá no final, que provavelmente vai ter lá a segunda viagem missionária
de Paulo. Então Paulo passou por Listra, por Derbe, e ele avança agora, o texto nos diz que ele está percorrendo a região frígio-gálata. Isso causa um problema nos estudiosos, que região é essa? Mas é bem provável que ele esteja entre essas duas regiões, a Frígia e a Galácia. A Frígia, melhor dizendo, e a Galácia. Ali está escrito Galátia e Frígia. Então vocês vão ainda aprender um pouco de, creio que é latim, talvez. Certo? Então Paulo está se dirigindo para lá, ele está percorrendo essa região. E é bem provável, os estudiosos entendem que dentro do planejamento de Paulo, dentro da mente de Paulo, o que ele sempre buscava, ou o que costumeiramente ele buscava, eram cidades importantes, cidades onde haviam muitos romanos, cidades onde, a partir dessas cidades comerciais, centros administrativos, cidades bem localizadas, o evangelho depois se irradiaria para vários lugares. Então Paulo, ele procurava cidades estratégicas. E a ideia é que ele queria, o desejo dele era ir para Éfeso. Mas o Espírito Santo não queria que Paulo anunciasse a palavra na Ásia agora, nessa região agora. O Espírito Santo está direcionando essa missão. Então Paulo queria ir para o Ocidente, onde Éfeso era a capital. O destino, então, lógico, o destino mais, humanamente falando, apropriado. Uma cidade importante, uma cidade com muitos gentios, uma cidade centro, onde a partir dali o evangelho vai crescer, o evangelho vai avançar. Então entendemos que Paulo está animado, que Paulo e os seus companheiros estão desejosos de anunciar o evangelho para aqueles perdidos que ainda não conheceram ao Senhor Jesus, não ouviram falar da salvação, mas o Espírito Santo os impede, então, de ir para essa região. E aí eles passam, então, a segunda tentativa, que é de ir para o norte. A ideia é que eles, então, entram, verso número 7 vai dizer que eles vão passar na fronteira de Mícia e Bitínia. Bitínia vai estar mais acima, tá? Eles passam então nessa fronteira ali. Eles vão acabar chegando em Troade. E essa vai ser então o ponto específico onde Paulo vai receber a sua visão, tá? Então esse é o contexto, essa é a região. E nós vamos observar que Paulo e seus companheiros, eles vão deixar essa região, certo? Da Ásia, da atual Turquia. O evangelho vai alcançar a Europa, que é a região da Grécia lá da frente. Tá? Então, nós temos exatamente esse mapa aqui, a segunda viagem missionária, onde o Espírito vai frear o apóstolo, vai impedi-lo de pregar nessa região e vai levar o evangelho lá para Macedônia, outra província da Grécia, mais situada na Europa. E esse é o destino final, não revelado para Paulo, não revelado para os apóstolos. Ok? Então esse é o contexto aí geográfico. E nós vemos então essa proibição divina em primeiro lugar. Texto, verso número 6, diz aí que eles estão então percorrendo essa região, mas eles são impedidos pelo Espírito Santo de pregar. A ação aqui é do próprio Espírito. Quem impede os missionários de pregar a palavra na Ásia é o próprio Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Volto a dizer, Paulo queria pregar em Éfeso. A missão de Paulo era para ir para a cidade de Éfeso, mas o Espírito Santo reservou Éfeso para a terceira viagem missionária. Éfeso agora não. Ou seja, a direção é total do Espírito Santo. O apóstolo Paulo é passageiro aqui. Ele não dirige a missão. Ele é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Essa é uma diferença muito grande. Quando nós fazemos planos, quando nós traçamos um rumo e vamos avançando, sem orar, sem buscar a direção do Senhor, e algumas vezes Deus vai nos frear, e algumas vezes Deus vai nos impedir, e algumas vezes Deus vai fechar as portas. Então, o nosso Deus não é somente o Deus que abre portas, mas é o Deus também que fecha portas.
E nós devemos agradecer ao Senhor por Ele fechar algumas portas nas nossas vidas. Porque isso é o cuidado paternal do Senhor. É o cuidado de um pai com seus filhos. E não permitir que nós avancemos por caminhos que Ele não deseja para nós. Então, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, também fecha as portas, dirigindo aí a nossa vida. Dentro desse texto, especialmente desse verso que nós acabamos de ler, o Espírito então vai impedir os apóstolos ali, os missionários, de pregar a palavra na Ásia. E por que Deus não queria que a palavra fosse pregada na Ásia? Será que há algum demérito desse povo? Por que Deus não quer levar o evangelho para lá agora? E por que Deus escolhe outro lugar para anunciar? Isso nos diz que a única fonte do evangelho ser anunciado e recebido é a graça de Deus. Traduzindo para nós, por que Deus escolheu você? E não escolheu fulano, ciclano? O que Deus viu de bom na sua vida? Nada. Nada de bom. Deus viu pecado. Deus viu miséria. Deus viu condenação. Deus viu iniquidade. Deus viu rebeldia. Deus viu homens, mulheres, crianças mortos. Seus delitos e pecados. E a pergunta continua, por quê? Por que eu, Senhor? Isso é assombroso, irmãos. A soberania de Deus nos assombra. Porque Ele decide as coisas. Não somos nós que escolhemos ser salvos. Não fomos nós que escolhemos a Cristo. O nosso coração é completamente rebelde às coisas de Deus. E nós sabemos disso. Na nossa caminhada, mesmo depois de cristãos, nós lutamos com a nossa carne, com o mundo, com Satanás. Porque nós entendemos, vemos em nós o inimigo interior. Uma pessoa que nos sabota. Nós mesmos. Então, o que Deus viu na sua vida para te escolher, para te dar salvação, para te dar Cristo, para derramar o sangue do Filho dele sobre você, sangue precioso, para te comprar? A graça de Deus. É vontade soberana de Deus, é graça soberana. E como abrimos nesse culto, citando Jeremias, antes de nascermos, antes de entrarmos no ventre da nossa mãe, Deus já havia nos escolhido, Deus já havia nos separado. Deus já havia nos comprado na eternidade. É um Deus soberano, que traça os seus planos, os meios, que escolhe as pessoas, as alcança, ressuscita dos mortos, envia o seu Espírito Santo e dá vida. Pura graça, antes de nascermos. Como diz Charles Spurgeon, se Deus tivesse esperado para me escolher depois que eu nasci, ia ficar pior porque ia ter mais pecado ainda. Então Deus tem que ter nos escolhidos antes de nascer. Porque depois que nascemos só acumulamos pecado. Então esse texto nos fala dessa soberania de Deus. Nós precisamos ter essa admiração pela graça de Deus. Por que eu, Senhor? Porque o Senhor me escolheu. Se o Senhor não tivesse me escolhido, acabou. Tinha acabado. Sem esperança, sem absolutamente nada. Então isso coloca Deus no trono e dá toda a honra e toda a glória a Ele. Todo louvor, toda admiração, toda a nossa adoração para Ele. Somente para Ele. Só lhe deu glória. Só ao Senhor. E nós passaremos a eternidade toda em agradecimento a Deus por Ele ter nos escolhido. Não por mérito nosso, mas por pura graça. Fonte única é a graça de Deus. O verso 7 mostra aí a segunda tentativa, de redirecionamento
por parte humana. Então, a primeira intenção, a primeira rota foi bloqueada, o Espírito Santo bloqueou. O apóstolo Paulo, então, creio que, irmãos, e agora? O que vamos fazer? Vamos seguir para o norte, então. Vamos subir, vamos embora. E aí, mais uma vez, verso número 7 diz, ou seja, ali na fronteira da Mícia, eles tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E aqui a ideia é que o texto sugere que eles estavam em diversas tentativas, eles não tentaram, não foi só uma vez. Eles estavam tentando ir para a Bitínia até que, de alguma forma, Jesus Cristo, o Espírito de Jesus, direciona esses irmãos a não seguirem por esse caminho. Mais uma vez, é uma negativa, é uma proibição. Eles foram proibidos de ir para a Bitínia. Não é agora que eles vão para lá. Essa cidade, essa região vai ser alcançada pelo Evangelho, mas não é agora. Não é no tempo dos apóstolos, não é no plano dos apóstolos, é no tempo de Deus, no plano de Deus, e ele está então dirigindo a missão. E esse texto anterior, o verso anterior fala do Espírito Santo, e esse texto fala do Espírito de Jesus, ou seja, a Trindade está envolvida. Cristo Jesus ressurreto é o Senhor da igreja, é o dono da igreja, é o dono da missão, é o dono dos apóstolos. Ele é quem direciona. E aqui, mais uma vez, o Espírito, então, fecha essa segunda porta, bloqueando o caminho ali para a região noroeste. Então, pela segunda vez, a equipe missionária está sendo impedida de seguir os seus planos, mas claramente isso é um redirecionamento de Deus. Deus está mudando a rota, Deus está mudando o plano dos apóstolos, para levá-los, sim, para a Europa. Então, é um redirecionamento da parte de Deus. O Espírito Santo conduz aqui a missão. E vai contra o desejo, a intenção, os planos de Paulo, dos apóstolos. Então, nós vemos nesse texto, nesses dois versos que acabamos de ler e expor, é que o Senhor está dirigindo a sua igreja nas missões, no crescimento, no direcionamento da palavra, nos corações que vão receber a semente poderosa do Evangelho, nos locais, nas cidades. Quem escolhe as equipes missionárias é o Senhor desde toda a eternidade. Quem separou as equipes missionárias? Barnabé para um lado, Paulo para o outro. O próprio Senhor. Deus é soberano. Deus é soberano. Volto a dizer, e eu quero que você guarde isso no seu coração, Deus não é espectador da sua vida. Deus não está simplesmente observando você fazer as coisas. Deus age, Deus intervém. Deus fecha as portas, Deus bloqueia os nossos caminhos, Deus nos freia. O Espírito Santo de Deus freia a nossa iniquidade. Você só não é pior do que você é, porque o Espírito Santo de Deus está te freando. O mundo não está pior do que ele está hoje, porque o Espírito Santo de Deus está freando o mundo, freando a carne. Então, muitas vezes nós traçamos planos, colocamos nossos objetivos, e muitas vezes são orgulhosos, muitas vezes os nossos planos são nossos. Muitas vezes nós estamos pensando no nosso conforto, nós estamos pensando no nosso eu, no nosso reino, na nossa vontade, e o Evangelho nos ensina outra coisa. O Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus, a palavra de Deus, nos ensina a morrer para nós mesmos e a fazer a vontade de Deus. E nós encontramos uma tensão quando eu quero ir para um lado e Deus quer me levar para o outro lado. O meu eu quer seguir um caminho, mas o Espírito Santo de Deus quer me levar por outro caminho. Nós encontramos, sim, como um cabo de guerra, uma força, ou forças opostas ali em nossa própria vida. Você luta com isso?
Você tem isso no seu coração? Essa luta de buscar fazer a vontade de Deus, de entender a vontade de Deus e muitas vezes não fazer. Isso nos mostra que nós precisamos nos submeter a Deus. Muitas vezes nós achamos que o nosso plano é melhor do que o plano de Deus. Nós achamos que a nossa vontade é melhor do que a vontade de Deus. Nós achamos que, no fim das contas, sabemos mais do que Deus daquilo que a gente precisa para a nossa própria vida. Senhor, esse é o caminho. Senhor, é por aqui. E muitas vezes, volto a dizer, nós não oramos, nós não nos colocamos debaixo da direção de Deus. E, Senhor, abençoa que eu estou indo. Já fui. E pode ser, se Deus nos abençoar, Ele vai nos frustrar. Ele vai fechar a porta. Deus não é mero espectador na sua vida. Deus é soberano. Verso 8 nos mostra eles chegando então à cidade de Troade. Diz assim, verso 8: tendo contornado Mísia, desceram a Troade. A ideia de descer a Troade é a ideia que Troade é o terceiro ponto ali. Ele é um ponto no nível do mar, é o porto. Então, de Mísia até Troade é uma descida. E eles chegam então nessa cidade. Troade ficava a 16 quilômetros daquela famosa cidade chamada Troia. Tá? E aqui era considerado o portal de ligação da Europa com a Ásia. Então, o Espírito Santo direcionou os apóstolos até chegar ao porto, até chegarem naquele local. E é a partir dali que eles vão avançar, que eles vão levar o Evangelho para um outro continente. Então, o que está acontecendo aqui, Deus está rompendo uma outra barreira. Eles vão cruzar o mar e vão chegar no outro continente, na Europa. E ali nós vamos ver várias cidades que vão ser alcançadas pelo Evangelho. Então Deus está direcionando claramente, fechando portas 2 vezes, e agora sim eles chegam na cidade que Deus queria que eles chegassem. O portal ali para a Europa, a cidade de Troade, é uma cidade romana, uma cidade portuária, uma cidade importante. E dali então eles vão chegar até a Europa. Verso número 9, olha aí na sua Bíblia. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, eles chegam nessa cidade e Paulo recebe ali essa visão. Mais uma vez, nas entrelinhas, é o Espírito Santo de Deus quem está concedendo a Paulo essa visão. É uma visão na qual Paulo recebe essa visão. Sobreveio a ele, ou seja, foi algo externo. Foi uma ação do Espírito, uma concessão do Espírito a Paulo. Assim como ele deu a Pedro visões, Paulo também, apóstolo, recebe visões de Deus, direcionando aí a missão e a igreja. Então, após essas 2 proibições, Deus agora sim abre as portas. Agora Deus direciona essa caravana missionária para ir para a Macedônia. Nós temos aqui então, nessa visão, Paulo, não sabemos se foi um sonho, se foi de olho aberto, se ele estava ainda acordado, mas o fato é que não é o Senhor Jesus que aparece para ele. Jesus também não envia o anjo, mas lhe dá uma visão, e nessa visão está um homem macedônio. Paulo provavelmente identificou por causa da roupa ou da linguagem, o grego sendo falado ali. Isso era bom porque Timóteo e Paulo conheciam bem o grego, então passar de um continente para o outro, mas a fala continua sendo a língua grega, que dominava ali a região. Até nisso Deus estava usando aí a sua providência. E nessa visão então nós temos pelo menos 2 partes aqui dessa mensagem que esse homem macedônio vai falar. Primeiro, ele diz: passa
para Macedônia. Então Paulo está no porto. Paulo, para lá, avançando para lá, ele vai encontrar a Macedônia. E de noite, então, o varão está dizendo, passa para cá, passa para cá, passa para Macedônia. E a segunda parte dessa visão que esse homem vai falar é, ajuda-nos, ajuda-nos. Então, esse homem macedônio, ele representa não somente ele está dizendo no plural, nos ajude. Ele está dizendo de uma necessidade que há na região da Grécia ali, na Europa. Ajuda-nos. E a gente pode perguntar qual era a necessidade desse homem. Por que ele está pedindo para Paulo ajudar? Ajuda. Mas ajudar em quê? Qual é a grande necessidade da humanidade? Será que no nosso tempo nós achamos que o que nós realmente precisamos para ter uma família melhor, para termos uma cidade melhor, um país melhor? Será que a educação, precisamos de uma educação de mais qualidade? Precisamos de uma saúde de melhor qualidade, mais adequada, uma segurança mais efetiva? Precisamos de um Estado mais justo, sem corrupção? Tudo isso são desejos válidos, mas não é isso que o macedônio está falando para Paulo. Vem cá e me dá uma cesta básica. A maior necessidade da humanidade é da salvação. A maior necessidade que eu e você temos é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Cristo. O que o seu coração deseja, o que a sua alma deseja, é a glória de Cristo. O que vai saciar o nosso eu não são as coisas desse mundo, não é vivermos num país melhor, mais avançado, de primeiro mundo. Isso não vai sanar a maior necessidade que nós temos. É uma necessidade espiritual. O que você precisa, o que eu preciso, são de coisas espirituais, são de bênçãos celestiais. O mundo não consegue nos suprir. O ser humano não consegue nos dar. Os reinos humanos, as nações humanas não conseguem alcançar o nosso coração. Nós fomos criados para Deus e só descansaremos, só estaremos em paz quando encontrarmos a Deus, disse Agostinho em uma das suas mais famosas frases. E muitas vezes nós traçamos planos, então, fora de Cristo, sem ter como objetivo a glória de Cristo, glorificar a Deus, se alegrar em Deus. E o Senhor sabe qual é a maior necessidade do nosso coração. Verso número 10 mostra aí a resposta, então, desses missionários. O texto vai dizer, assim que teve a visão, e aí entra uma expressão aqui interessante. Imediatamente. Imediatamente. Esses homens entenderam o caminho que eles deviam tomar e imediatamente eles desarmam a barraca, colocam as coisas na mochila, põem na sacola e vão embora. Deus está nos direcionando, Deus está nos dando a visão, Deus está indicando para onde nós devemos ir imediatamente. Muitas vezes nós queremos compreender os planos de Deus, os mistérios do Altíssimo, que são insondáveis. Às vezes a gente quer entender para depois obedecer, não é? Mas para quê? Mas, Senhor, por que Macedônia? Olha o tanto de gente que tem aqui na Ásia, que a gente pode pregar ainda. Tem um monte de cidade que ainda não foi alcançada. Para quê? E esses homens aqui, o texto destaca aí, imediatamente. Assim como aconteceu com Abraão. Deus aparece a Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O que Abraão fez? Senhor, me dá um mapa aí primeiro e fala onde vai para ver se vale a pena. Porque eu não sei se vale a pena. Se o Senhor está me levando para um mau caminho. Abraão creu.
e obedeceu. E às vezes a fé, ela vem acompanhada de obediência. Quando nós não obedecemos é porque nós não cremos. Se Deus está te chamando, Ele vai te sustentar. Se Deus está te dando uma missão, Ele vai te dar graça também para você concluir essa missão. Deus vai te equipar. Então confie, se Deus está te chamando para o ministério, se Deus está te chamando para ser um missionário, confie. Confie. Deus nos capacita. Não passo de uma criança, disse Jeremias. Deus falou, não fala isso. O que eu vou colocar na sua boca, você vai falar. Moisés disse, Senhor, não sei falar, sou gago. Quem fez a boca? Quem formou o homem? Então Deus nos capacita. Se você tem um chamado ministerial, missionário, pode ter certeza. Se procede de Deus, Ele vai te sustentar. Ele vai te abençoar. Ele vai te governar, te dirigir, fechando portas, abrindo portas, colocando pessoas adequadas para a sua missão. Ele vai te sustentar. Quero contar uma história aqui bem rápida. Quando Deus me chamou para o ministério, e é um chamado interno, o coração arde, o coração queima, vontade de anunciar o evangelho, de anunciar a palavra, vontade de ser capacitado para isso. Fui ao seminário, estudei. Ao final, ao término, depois de 4 anos de estudo, eu tinha 2 caminhos para seguir. Tinha uma igreja já formada, igreja grande, e o pastor queria que eu fosse pastor de jovens, e um outro lugar, Recanto das Emas, que era um trabalho para começar uma igreja, começar um trabalho, plantar uma igreja. E o meu coração queria ir para a igreja já pronta. Pastor de jovem, que maravilha, coisa fácil, vou pastorear jovens, né? E eu embiquei a carroça nesse caminho. Só que Deus tinha outros planos. Deus queria anunciar o evangelho lá no Recanto das Emas. Deus queria uma igreja presbiteriana lá no Recanto das Emas. Mas eu não sabia disso até então. E Deus, na sua soberania, Ele fechou a porta dessa igreja já pronta, de tal forma que eu não tinha outra opção ou não tinha dúvidas. E Deus quer que eu vá para o Recanto das Emas plantar a igreja. Então vamos embora. Fomos para a cidade do Recanto das Emas. Então Deus, é esse Deus que nos direciona. E os caminhos que nós tomamos, eles vão nos moldando também. O caminho que Deus coloca para nós vai trabalhar o nosso coração de uma forma completamente diferente que nós não entendíamos, que nós nem esperávamos. Porque Deus é quem governa a igreja. O texto nos mostra aí, então, nesse último verso número 10, aqui começa a entrar um destaque para essa coletividade. Então a missão não era somente Paulo que estava ali. Nós temos outras pessoas. Então assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos. E aqui Lucas se insere então nessa missão. Em algum momento Lucas entrou e participa de tudo isso. Então Silvano, Lucas e Timóteo e Paulo agora fazem parte da missão. E a partir desse ponto, a partir dessa visão, imediatamente nós procuramos partir para aquele destino. Todos esses missionários, então, eles estavam de comum acordo. É de Deus. Deus está nos direcionando. Todos eles tiveram essa experiência. Apesar da visão ter sido para o apóstolo Paulo, todos eles participam aqui. Então, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Que nós vemos essa unidade nesse grupo, nesse corpo missionário. Não é somente Paulo que está tomando as decisões, mas eles estão de comum acordo, eles têm uma só mente, e eles participam
desse processo como uma equipe unida. Geralmente, quando nós temos frustrações, quando Deus fecha as portas, nós começamos a achar culpados para aquilo que foi fechado para o meu caminho, para o meu coração. Deus fecha uma porta, acho que a culpa é a mulher que tu me deste, Senhor. Paulo poderia falar, não, Timóteo está muito lerdo, demorou demais. Mas eles continuam aqui em unidade. Então essa união nos mostra a bênção de Deus em um corpo, em um grupo. Uma casa dividida não subsiste. Uma igreja dividida traz problemas. Uma família dividida, um casal dividido, uma equipe missionária dividida, é sinal de veneno. De alguma forma o veneno entrou. Estamos divididos. E essa união mostra essa bênção de Deus, unindo esses irmãos. É uma bênção termos uma igreja unida, é uma bênção termos um casamento unido, uma família unida. Isso procede do Senhor. É bênção de Deus. Nós devemos orar por unidade em nossa casa, em nosso lar, em nossa igreja. Filipenses 2, verso 2 e 3, Paulo diz assim: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Isso ele está falando para uma igreja, para um grupo de irmãos, uma comunidade. Pense a mesma coisa, tenha o mesmo amor, o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, uma só alma. Ele diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Unidade não significa uniformidade. Não é essa a ideia. Nós temos um grupo de missionários, cada um com um pensamento, cada um com uma criação diferente, idades diferentes. São pessoas diferentes. Mas nesse ponto eles estão unidos. Procede de Deus. Deus está direcionando, é o Senhor. Jesus Cristo está guiando essa missão. Eles então partem para a missão em unidade. E nesse texto que eu acabei de citar, de Filipenses, nós vemos que o ponto que divide uma igreja, o ponto que divide uma família, o ponto que divide um casamento é o orgulho, é a falta de humildade. Porque nós nos consideramos superiores aos outros. Aí entra o problema. Mas eu sou melhor? Eu sou maior? Eu sou mais abençoado? Sou mais inteligente? E aí nós diminuímos a outra pessoa, passamos por cima de quem ela é, dos seus pensamentos, dos seus planos. Então esse texto nos mostra, por fim, aí, essa unidade na missão importantíssima. Uma igreja, uma família, um casal unido. E a ideia é que a humildade é considerar o outro superior a si mesmo. Aí está o segredo. Para poder caminharmos nessa unidade. O texto finaliza aí, que eles concluíram que Deus estava os levando até a Macedônia, através dessa visão, para lhes anunciar o Evangelho. O que os missionários vão fazer? Anunciar o Evangelho. A centralidade de Cristo, a centralidade da Boa Nova na vida da igreja, na missão, na plantação de igreja. Podemos estender para a nossa família, como nós aplicamos o Evangelho na nossa família, como nós aplicamos o Evangelho no nosso casamento, com os nossos filhos, com os nossos amigos. É aplicar o Evangelho em todos os nossos relacionamentos. Assim como Deus me perdoou,
eu vou perdoar. Assim como Jesus me ama, eu vou amar. Assim como Jesus é gracioso, mesmo sem merecer, eu vou ser gracioso também. Assim como Jesus é misericordioso comigo, e Ele tem compaixão dos meus pecados, das minhas falhas, eu vou agir assim também. Senhor, me ajuda. E pelo Espírito Santo de Deus nós somos capacitados a agir dessa forma. Aplicar o Evangelho em todos os nossos relacionamentos. Então esses homens aqui, eles agem imediatamente, eles ouvem a direção de Deus e obedecem. Muitas vezes nós somos falhos em praticar a palavra de Deus. Nós conhecemos bem, sabemos os 10 mandamentos, mas muitas vezes nós falhamos. Tiago, o apóstolo, irmão de Jesus, ele diz para que nós sejamos operosos praticantes, e não somente ouvintes da palavra, mas operosos praticantes, é colocar em prática aquilo que nós sabemos. Colocar na vida o conhecimento que nós temos da palavra. O nosso problema não é falta de conhecimento. A maioria de nós conhecemos o Evangelho, conhecemos a palavra de Deus. Nosso problema é outro, é prática. Sabemos que precisamos orar, sabemos o que é a oração, sabemos como acontece esse processo, o que é a palavra de Deus, o valor que a palavra de Deus tem, mas muitas vezes nós a deixamos de lado. Muitas vezes nós não nos colocamos em oração, não buscamos a Deus, a direção para a nossa vida, para as decisões que nós tomamos, muitas vezes decisões importantes. E nós vamos rompendo com a nossa força, achando que Deus tem que abençoar tudo que nós fazemos, e não é assim. Esse texto nos mostra a humildade dos apóstolos, em serem frustrados ali nos seus planos, mas entendendo que Deus tem algo melhor, entendendo que a glória de Deus não é por aqui. E eles se submetem então à direção do Espírito Santo. Esse texto nos traz aqui temas teológicos importantes. Primeiro, Deus dirige o seu reino. Deus dirige a expansão do seu reino. Segundo lugar, o Espírito Santo, volto a dizer, não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa, é o próprio Deus, é o Espírito de Jesus. Quem guia, quem fecha, quem proíbe, quem chama, quem capacita, é o Espírito Santo do Senhor. E a direção de Deus, ela pode ser, então, restritiva, fechando portas. Não ache que Deus só age abrindo portas. Esse texto nos mostra claramente Deus restringindo aqui a missão. Terceiro ponto, nós falamos aqui desse chamado ao Evangelho, pela graça de Deus. Por que você foi escolhido? O que Deus viu em você para você receber a vida eterna, para você ter essa promessa tão gloriosa de viver por toda a eternidade com Cristo, para sempre? Pense nisso. Pura graça. Em quarto lugar, esse texto nos mostra a necessidade de obedecermos a palavra de Deus, a vontade de Deus revelada. Não somente conhecermos, mas colocarmos em prática. Faça o que está escrito. Conheça e faça. Obedeça. Por fim, a centralidade do Evangelho na igreja, na missão, na plantação, na família, no casamento, com os filhos. Aplique o Evangelho. Aplique aquilo que Deus fez, quem Deus é, o caráter de Deus. Reflita isso nos seus relacionamentos. Viva com o Evangelho no centro. Que Deus possa guiar a nossa vida, que possamos ser sensíveis à direção do Espírito Santo de Deus, compreendermos, não nos revoltarmos quando Deus fechar alguma porta, porque Ele vai fechar. Ele vai fechar. E é bênção para nós. Nós possamos nos submeter a Deus e orar
buscar a direção do Senhor. O coração do homem faz planos, faça planos, mas entenda que se Deus não abençoar, não vai. Então ore ao Senhor, se coloque em humildade, pedindo a bênção de Deus, a direção do Senhor, e confie que Ele vai dirigir. Ele sabe dirigir a nossa vida, Ele sabe dirigir a igreja, a missão. Amém? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra que dirige a nossa vida, que nos esclarece, que traz, ó Deus, luz para os nossos caminhos. Que nós, como filhos do Senhor, como irmãos e irmãs que receberam do Teu Santo Espírito, nós possamos buscar sermos cheios do Teu Santo Espírito, buscarmos, ó Deus, vivermos debaixo da direção do Senhor, da Tua palavra, sermos, ó Pai, frutíferos espiritualmente, Deus. Reconhecemos a nossa necessidade. Muitas vezes o nosso coração busca e deseja as coisas desse mundo, somos enganados pelas propagandas seculares, mas a Tua palavra é mais poderosa. Pedimos graça que vem do Senhor. Traz também a unidade que precisamos na igreja, na família, no casamento. Somos carentes do Senhor, Pai. Que possamos confiar, sim, na soberania do Senhor. O Senhor é o Deus soberano em todas as coisas. Louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.